Amós capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Diga amém. Pode aplaudir ao Senhor se desejar. Pai, é a tua palavra. Nós somos o teu povo. Precisamos conhecer-te. E a única forma de conhecer-te é através da revelação do Espírito Santo que manifesta a tua pessoa em Cristo pela palavra. Fala conosco e abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Senta, por favor. E se o irmão puder, mantém a tua Bíblia aberta em Amós capítulo 4. Nossa reflexão vai ficar nesse texto e dificilmente nós vamos sair dele. Eu quero falar um pouco sobre agentes do juízo divino. Agentes do juízo divino. Se puder melhorar meu retorno, irmão Sérgio, eu agradeço. Muitos acontecimentos que se dão aos nossos olhos, muitas vezes nós não discernimos e, sem fatalismo, precisamos compreender que Deus está no controle de todas as coisas e de todas as situações do mundo. Estudando a Bíblia desde ontem e ao longo dessa semana refletindo nesse texto para poder compartilhar com vocês a palavra nesta noite de celebração da ceia do Senhor. E hoje, em boa parte do dia, eu estive com esse texto aberto para ler, reler e compreender o cumprimento dele. Eu cheguei ao final do dia com o sentimento de que o mundo é uma bomba em contagem regressiva. E o tempo da igreja na terra já não é longo. Eu vou repetir, o mundo é uma bomba em contagem regressiva. E o tempo da igreja na terra já não é longo. Está todo mundo me ouvindo bem? Lá atrás estão me ouvindo bem? Obrigado. A Bíblia Sagrada nos revela um Deus que é grande em benignidade, um Deus que é grande em misericórdia. Ninguém pode questionar estes atributos da misericórdia de Deus, da natureza de Deus, a sua benignidade e a sua misericórdia. As Sagradas Escrituras nos revelam isto em todas as suas páginas. Deus é o Deus de toda a graça. E eu já disse certa feita e vou repetir que todos os atributos de Deus giram em torno de sua graça. A graça de Deus é plena, a graça de Deus é ampla, a graça de Deus é abundante, a graça de Deus é perfeita,
A graça de Deus é eterna. Quando Deus inocenta o justo, Ele está manifestando a sua graça. E quando Deus condena o ímpio, Ele também está manifestando a sua graça. Porque todas as ações de Deus estão manifestas ou manifestando a sua abundante graça. O perdão de Deus revela a graça, mas a justiça e o juízo de Deus também revelam e manifestam a sua graça. Por muito tempo eu ouvi pregações nesse texto de Amós 4, versículo 12, voltadas para o arrebatamento da igreja. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas do ponto de vista literal e objetivo, direto e central, esse texto não está falando do arrebatamento da igreja. O ministério de Amós é direcionado para as nações de Israel e de Judá. Israel é chamado de Reino do Norte e Judá é chamado de Reino do Sul. Todo o capítulo 4 de Amós é uma série de ameaças de Deus contra as nações e de modo direto e específico contra Israel, o Reino do Norte, cuja capital é Samaria, por causa da sua idolatria, do seu desvio e da sua rebeldia. A Bíblia Sagrada deixa muito claro para nós que Deus trata Israel com justiça e vamos chamar de mais rigidez em relação às nações do mundo, por conta dos privilégios que Ele mesmo deu à descendência de Abraão. No capítulo 3 de Amós, versículo de número 2, ele diz assim: de todas as famílias da terra, só a vós eu tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por causa das vossas iniquidades. A condição espiritual e moral da nação estava tão grave que nem mesmo o juízo e o castigo divino estavam lhes levando a reconhecer que o Senhor estava lhes puxando a corda. E é por conta disso que o Senhor declara: por isso eu assim farei, e porque farei assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares comigo. Eu vou te mostrar o que Deus faz essa declaração. É muito claro na Bíblia que todas as vezes que Deus vai enviar juízo sobre um povo, antes da ação do juízo, o Senhor manifesta a sua insatisfação. É que na nossa cegueira espiritual não temos tempo para ouvir Deus, para dar tempo a Deus. E é interessante no texto do capítulo 4 de Oséias, que o Senhor revela que o povo não havia se desviado para pecar. O povo continuava congregando, continuava adorando, continuava oferecendo sacrifícios a Deus e profanando. Se o irmão der uma olhada no versículo de número 4, o Senhor diz assim: vinde a Betel e transgredi. Betel para Israel era o centro da adoração, era o lugar onde o povo se reunia
e congregar. Era o principal santuário de adoração no Reino do Norte. Mas ao que se percebe aqui na queixa e denúncia de Deus, é que o povo aproveitava até as reuniões de adoração para continuar pecando. É como se o culto fosse uma forma de amainar a sensação de pecado, aliviar a consciência e gerar a sensação de que os seus pecados não eram tão graves assim. Afinal de contas, nós fazemos tudo o que queremos, mas também oferecemos culto a Deus. É como se dissesse: Deus não pode reclamar, porque nós não deixamos de abastecer o altar, nós não deixamos de ir ao culto de adoração. Então os nossos pecados não devem afligir tanto a Deus, porque os nossos incensos, os nossos louvores e as nossas adorações devem acalmá-lo. Este era o cenário, e o Senhor continua dizendo: vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. Enquanto Betel era o lugar da adoração, Gilgal era o lugar da peregrinação, do cumprimento dos votos, o cumprimento das promessas. Gilgal foi a porta de entrada de Israel na terra de Canaã, e permaneceu como centro de peregrinação, de procissões, de manifestações culticas, durante todo o período da nação de Israel e de Judá. E mesmo quando houve a ruptura e Israel foi transformado em dois reinos, Gilgal continuou sendo lugar de peregrinação. Mas apesar de eles oferecerem culto, e apesar de irem cumprir votos e promessas, o Senhor diz: vocês continuam multiplicando as vossas transgressões. E o Senhor diz assim: e isso até na minha casa, diante de mim, diante dos meus olhos. É como se o Senhor dissesse: vocês perderam tanto o temor da minha presença, que nem no lugar da adoração vocês praticam mais a honra e a reverência. E o culto continuava de forma tão solene e fervorosa, que o Senhor diz assim: cada manhã, versículo de número 4, cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Observe, o culto diário permanecia. Tinha campanha de oração, tinha matutino, o sacrifício permanecia acontecendo de maneira contínua. No entanto, eu repito, parece que Israel queria apenas acalentar Deus, enganar Deus com ofertas, com louvores. E é interessante que no versículo 5 o Senhor diz assim: vocês não vêm a Betel e adorar, e nem vão a Gilgal oferecer cultos, vocês não trazem votos por minha causa, é para alimentar a vossa vaidade. Vocês fazem isso porque vocês se agradam disso, isso deixa vocês satisfeitos. Já nos serve para perguntarmos por que a gente vai na igreja, por que a gente cultua, por que a gente prega, por que a gente canta. É para adorar a Deus ou para nutrir a nossa vaidade? Para dar para nós a sensação de que a gente pode viver como quiser, porque afinal de contas eu estou indo para a igreja, eu cultuo. Note que o Senhor diz assim: a cada 3 dias vocês trazem os vossos dízimos. Versículo 4. De quanto em quanto tempo vocês
você traz o seu dízimo à casa do tesouro? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Eles faziam isso de 3 em 3 dias. E no entanto, permaneciam afrontando a santidade divina. É como se o Senhor dissesse: não me servem vossos dízimos, nem me servem os vossos sacrifícios, nem me servem a vossa adoração e os vossos cultos, se vocês me afrontam dia após dia, até no lugar onde eu devo ser adorado, até no lugar onde eu devo ser exaltado e cultuado. E o Senhor está dizendo: por esta causa, por causa da vossa indolência, por causa da vossa incredulidade, eu enviei agentes do meu juízo para testemunharem a vocês a minha rejeição a esse estilo de vida. E nem assim vocês se converteram. Eu quero destacar, sem alongar-me, alguns agentes que o Senhor enviou com juízo sobre Israel para revelar a sua justiça, na esperança de que Israel se convertesse. E o irmão vai observar que esses mesmos agentes estão operando no mundo exatamente agora. E foi isso que me chocou. Porque o mundo está sendo ajuizado pelo Senhor. O mundo está sendo confrontado pelo Senhor. E a razão pela qual o Senhor enviou esses agentes a Israel, certamente será a mesma razão pela qual Ele está liberando esses agentes sobre o mundo, para que haja conversão, arrependimento. Mas sabe o que é interessante? O Senhor está dizendo: vocês cultuam, vocês vão a Betel, vocês vão a Gilgal. E aí, vamos trazer isso para dentro de casa? Quem é no mundo que cultua, que vai ao templo, que faz adoração, que oferece sacrifício, senão a igreja? Então o Senhor está dizendo: eu estou esperando que a conversão comece pela minha casa. Eu estou esperando que a mudança comece pela minha casa, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Conversão do mundo se não houver conversão na igreja. Não haverá arrependimento no mundo se não houver arrependimento na igreja. Não haverá mudança e transformação no mundo se não houver mudança e transformação na igreja. Vamos lá? Primeiro agente de juízo que Deus enviou sobre Israel foi a fome. Olha o versículo 6. Por isso mesmo eu vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Limpeza de dentes aqui fala de falta de comida na boca. Não havia necessidade de escovação, porque não passou o alimento. O Senhor está dizendo: eu tirei o pão da vossa mesa. O Salmo 23 não fazia sentido para eles. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor estava permitindo a fome para que houvesse arrependimento. Lendo hoje ainda o relatório recente da Organização das Nações Unidas,
publicado agora no mês de fevereiro, chega-se à conclusão que no período da pandemia, entre 720 e 811 milhões de pessoas no mundo estão em estado de fome e de miséria. Entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas no mundo estão em estado de miséria. 161 milhões de pessoas a mais do que antes do período de pandemia. Ou seja, a pandemia não trouxe apenas o problema sanitário, a questão de saúde, também acelerou, agravou e intensificou o problema da fome. Segundo esse mesmo relatório, 22% das crianças no mundo estão subnutridas. O relatório diz que nesse mês de fevereiro, 1/10 da população mundial está subalimentada. Exatamente agora tem gente se alimentando de ratos, terra, barro, folha, buscando algum tipo de seiva na raiz das plantas, para amenizar a questão da fome. A ONU calcula no seu relatório que cerca de 149 milhões de crianças menores de 5 anos estão com atraso no crescimento ou baixa estatura por causa da má alimentação. Sabe por que você e eu não percebemos isto? Porque nós tivemos comida na nossa mesa hoje, meio-dia. E nós fomos treinados para nos enclausurarmos em nosso mundo. Se na minha mesa tem comida, eu tenho a sensação que na mesa de todo mundo também tem. Se eu estou vestido, eu tenho a sensação que todo mundo está vestido. Mais de 45 milhões de crianças estão debilitadas e muito magras para a sua altura. No Brasil, são cerca de 19 milhões de pessoas passando fome. Eu vos dei limpeza de dentes. Eu tirei o prato da vossa mesa. Tirei a comida da vossa mesa. A fome para Israel veio como agente do juízo divino para que Israel se convertesse. E o Senhor diz no versículo 6: contudo, não vos convertestes a mim. O Senhor está dizendo: nem a fome levou vocês a ponderarem os vossos atos. Aí o Senhor diz: eu mandei o segundo juízo, eu mandei o segundo agente para me representar. Versículo 7: retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Presta atenção, vê se parece com o cenário que nós estamos vivendo hoje. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre uma terra choveu muito, enchente, e sobre outra não choveu nada, e secou-se. Vê se parece com o nosso cenário atual. O segundo agente do juízo divino foi sede, escassez de água, ausência de chuva. E o Senhor é muito específico, ele diz: em algumas regiões eu enviei enchentes, e em outras regiões eu suspendi a chuva. Em algumas regiões choveu demais e destruiu a terra, e em outras regiões não choveu nada e a terra se secou. A seca e a enchente veio como juízo de Deus para denunciar a rebeldia e o desvio de Israel.
faltando 3 meses para a colheita que começava em abril, portanto fevereiro, Israel esperava a chuva serôdia, que é a chuva que ajuda a amadurecer o fruto da terra. E o Senhor diz: eu suspendi a chuva serôdia, de modo que a vossa colheita não aconteceu, de modo que a vossa colheita foi prejudicada, de modo que a vossa colheita foi alterada. E no versículo 8, o Senhor diz assim: vocês andaram de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, errantes, buscando água. Relatório da Unicef, publicado agora também no mês de fevereiro, diz que menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. Observe que esse relatório diz que apenas 6% da água potável do mundo é destinada ao consumo humano. O resto é utilizada na irrigação, na indústria e para outros fins. Enquanto, repito, menos da metade da população tem acesso à água potável. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 35% da população mundial não tem acesso à água potável. Mas o que é mais incrível é que a nossa dureza de coração é tão grande que a gente não percebe que a mão de Deus está descendo sobre a terra e pesando. Nós não percebemos ainda que o Senhor está empurrando para baixo, como uma forma de dizer: percebam que eu existo, eu estou vivo e não estou cego ao que está acontecendo entre os homens. Mas nós não percebemos. É como se a mão de Deus não incomodasse mais. 43% da população da terra, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, não tem acesso a serviço adequado de saneamento. 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência das doenças intestinais transmitidas pela água. 10 milhões todos os anos. Perto diz aqui, coronavírus é fichinha. 10 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência de enfermidades causadas pela água não tratada. A cada ano, mais de 80 milhões de pessoas clamam por acesso à água. Segundo o relatório, 3 bilhões de pessoas que hão de nascer no próximo meio século vão nascer em regiões que sofrem de escassez de água. Suspendi a chuva. Não faz muito tempo que nós vimos a Bahia banhada por enchente e outras regiões padecendo de ausência de água. Quando a chuva cansou de banhar a Bahia, foi banhar Minas. De Minas, deu um banho em São Paulo. E o Senhor diz assim, versículo de número 8: contudo, vós não vos convertestes a mim. É como se o Senhor dissesse: as casas destruídas, as casas cobertas pelas enchentes, a lavoura que se perdeu, as pessoas que perderam a sua estabilidade, que perderam os seus móveis, que perderam a sua vida, nada disso serviu para que vocês compreendam que eu tenho o controle da natureza e estou lhe chamando ao arrependimento e à minha presença. Enquanto eu lia esse relatório e observando que, segundo os especialistas, a crise hídrica, a crise de água, agrava a crise da fome. Porque, segundo eles,
Para cada 1.000 toneladas de grãos produzidos, se precisa de 1.000 toneladas de água. Se não tem água, não tem produção de grãos. Os lençóis freáticos, segundo a pesquisa, o relatório, estão reduzindo, caindo nas principais regiões do mundo. Dados da ONU revelam que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Nos países subdesenvolvidos, 80% das mortes estão relacionadas à ausência ou a problemas com água. No século 21, o consumo de água aumentou 6 vezes o dobro do crescimento da população, ou seja, nós estamos caminhando para uma escassez completa e absoluta. Tem alguém aí? Ao todo, 26 países enfrentam escassez crônica de água, e em 2025 serão 52 países, 3 bilhões e 500 milhões de pessoas que terão crise crônica de água. A gente não leva isso a sério. E quando levamos a sério, nós dizemos são questões climáticas e não entendemos que quem tem a chave do clima é o Criador. E Ele está usando a natureza para dizer ao mundo: eu estou aqui. Convertam-se a mim. 12% da água doce do mundo está na Amazônia. Mas apenas 5% da população do Brasil está lá. Ou seja, tem abundância de água, mas não tem como trazê-la para as regiões mais carentes da água. Não percebemos que a mão do Senhor está estendida. Na Ásia, 29 países estão na lista de nações que vão entrar em colapso por causa da água. Na Europa, o mundo antigo e desenvolvido, 57 milhões de pessoas não têm acesso à água em casa. Nos países do Caribe e da América Latina, apenas 22% da população tem acesso ao saneamento básico de qualidade. Apenas 24% da população subsaariana, da África subsaariana, tem acesso à água. No Brasil, desde 2014, a parte mais populosa do país perdeu 56 trilhões de litros de água por ano. O lençol freático está reduzindo. Segundo a pesquisa, no Nordeste é ainda pior, chega a 49 trilhões de litros de águas reduzidos na produção do lençol freático a cada ano. Sabe qual é o problema disto? O problema disso é que nem a igreja está vendo mais a mão de Deus. Nem a igreja está se apercebendo de que Jesus está às portas. Estamos vivendo um dia de cada vez e cantando a filosofia de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Já não levamos a sério a vida cristã, não levamos a sério a adoração. Olha bem para cá, 917 municípios do Brasil têm crise séria por conta da água, e desses 917, 211 estão na Bahia. Se você acha que isso não tem nada a ver contigo, eu destaquei a Bahia porque é o nosso estado. Eu tenho outros estados relacionados aqui, mas a Bahia tem 211 municípios na linha da crise por conta da água.
E o Senhor diz assim: com tudo isto, vós não vos convertestes a mim. O que nós estamos esperando para tomarmos uma postura como igreja? Que tipo de influência nós estamos exercendo no mundo como igreja? Qual a nossa influência no país como igreja? Nós queremos o status de sermos lembrados pelos governantes e até nos sentimos engrandecidos, porque 2022 é o ano que nós seremos extremamente visitados por aqueles que ocupam cadeiras do poder. Mas é lamentável uma igreja que só é lembrada no ano das eleições. E eu vou mudar o discurso. Isso não é triste para os candidatos que só vêm aqui quando precisam de voto. Isso é triste para a igreja que só é lembrada pelo voto que tem a oferecer. Ela teria que ser lembrada pela voz profética que ela é, pelo impacto que ela causa, pelo poder que ela revela, pelo amor de Cristo que ela experimenta e exala. Vós não vos convertestes a mim. Primeiro agente, a fome. Segundo agente, a seca. O terceiro agente do juízo divino está no versículo 9. O Senhor diz assim: feri-vos com crestamento e ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi devorada pelo gafanhoto. Terceiro agente do juízo divino, pragas na lavoura. Vocês viram um dia desses uma nuvem de gafanhotos pousando sobre alguma região do mundo? O Senhor está dizendo: eu estou mostrando a vocês que até os gafanhotos obedecem à minha voz. Salomão diz que os gafanhotos não têm rei, contudo andam em ordem e em grupos se distribuem. O Senhor está revelando para Israel que até os insetos nas plantas, o ressecamento da folhagem da plantação, o Senhor está revelando para eles que até a baixa produtividade na lavoura era a voz de Deus dizendo: convertam-se, arrependam-se. Quantas pragas no mundo prejudicam lavouras, destroem culturas inteiras de plantio. Espera-se que se cresça e somos reduzidos de repente do nada. Havia uma expectativa de crescimento para o Brasil 2 anos atrás. A pandemia veio e achatou toda a expectativa. E sabe o que é interessante? Como diz um pensador brasileiro, critique os governantes que não estão conseguindo descobrir o que fazer. Critique os governados que precisam encontrar uma solução para as suas famílias. Censure os médicos que dizem: fique em casa. Censure os economistas que dizem: você tem que sair para trabalhar. Censure o professor que diz: não dá para ir para a escola dar aula nesse cenário. Censure o aluno que diz: eu preciso ir para a escola porque eu preciso estudar. De que maneira se lida com isto? É como se Deus dissesse: eu vou tirar a resposta da boca dos que falam e da caneta dos que assinam, para ver se vocês entendem que o controle é meu.
ver se alguém se rende, para ver se alguém se curva. E por incrível que pareça, nesse período de mortes, de cenário de dor, que nós somos impedidos de congregar, que nós somos impedidos de conviver, que nós somos impedidos de visitar a própria família, em vez de cairmos de joelhos em oração, nós esfriamos na fé. Ou seja, o Senhor diz assim: contudo, vós não vos convertestes a mim. Está no versículo 9. Nem a sede, nem a fome, nem a perda na lavoura levou vocês, ó Israel, a se converterem. Me responde, se o retrato do mundo não é o mesmo, se o cenário da igreja não é o mesmo. Tenho a sensação que nós estamos brincando com Deus. Tenho a sensação que nós não entendemos ainda quem é Deus. A religião nos apresentou um Deus feroz, severo, implacável. A filosofia moderna nos apresentou um Deus romântico, mole, de coração frouxo. Nós precisamos conhecer o Deus que a Bíblia revela, que ama com amor singular, que visita os filhos para abençoar, mas o Deus que não falha em executar juízo e em executar justiça, e isso também é graça. O que Deus está esperando de mim, irmão Josué? Que nos convertamos, que alguma coisa aconteça. Aí o Senhor fala: eu enviei sobre vocês o quarto juízo. Versículo de número 10, olha lá, o Senhor diz assim: enviei contra vós a peste, como no Egito, a praga, as enfermidades, as doenças. Contudo, vós não vos convertestes a mim. China, a aspas, culpada pelo surgimento do Covid. Os desavisados e irresponsáveis que ajudaram na proliferação são apenas mecanismos de um processo. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você compreenda um fato. Deus tem a chave. Por mais cruel que pareça ser, por mais estranho que pareça ser, Deus tem a chave. Deus tem o controle. Nem China, nem ninguém poderia fazer nada se a chave na mão daquele que rege o mundo não tivesse girado e dito: eu permito. Deus causou, não é esta a minha afirmação, mas Deus permitiu, sem dúvida. E Deus não permite nada sem um propósito para o seu povo. Enviei a praga, enviei a peste, a enfermidade. Eu estava lendo das grandes pandemias do mundo. A mais mortal, talvez, a peste bubônica, que matou cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. Estamos aí num cenário de coronavírus. 410 milhões de infectados no mundo. 5,8 milhões de mortes
no mundo. No Brasil, 638 mil mortes. E as pessoas ainda estão morrendo por causa dessa coisa. Mas enquanto as pessoas estão morrendo por causa do coronavírus, influenza, H1N alguma coisa, nós estamos discutindo carnaval, micareta, estamos discutindo posição de cargos nas instituições, estamos disputando que igreja é melhor e que igreja é pior, estamos nos ocupando da vida alheia, estamos falando mal uns dos outros, vivemos uma política suja, podre e vergonhosa, porque os que morreram, morreram, e os que estão vivos estão querendo o espaço dos que se foram. A igreja, a fé, a vida espiritual, não é o mais importante. Eu fiquei 2 anos em casa, agora é hora de curtir, eu tenho que esbanjar e viver a vida. E o Senhor está dizendo: nem assim vocês se convertem, nem assim vocês se curvam. E é interessante que o Senhor diz assim: conforme fiz no Egito. O que o Senhor está dizendo? Eu matei os primogênitos do Egito, e o faraó ainda se levantou para perseguir o meu povo. Aí o Senhor está dizendo: morreu gente na tua casa, na tua família, no teu bairro, na tua rua, na tua empresa, e nem assim você entendeu o que eu estou dizendo e o que eu estou falando. Quem aqui não perdeu nenhum amigo? Quem aqui não perdeu pelo menos um ente querido? Se não da família, do ciclo de amizade, do ambiente da empresa. Amigos com os quais você nunca mais falou, e você vai lembrar dele, e vai telefonar, e alguém vai entender, vai dizer: não, ele não está mais entre nós. Aí o Senhor diz: mas nem assim vós vos convertestes a mim. É por isso que através do profeta Isaías, o Senhor diz assim: o boi conhece o seu vaqueiro, e o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O Senhor está dizendo: o boi e o jumento são mais sensíveis à minha presença do que aqueles que se dizem meu povo. A jumenta viu o anjo e o profeta não. É um sermão duro? Está pesado demais de ouvir? De repente eu estou sendo apenas um apito de Deus para dizer a você que está ouvindo essa palavra, ou que vai ouvir posteriormente, que o Senhor está dando sinais de que os agentes do céu estão na terra, apertando os homens, para que eles entendam que Deus vem aí. Quinto, o Senhor envia o quinto agente. Ainda no versículo 10 ele diz assim: os vossos mancebos foram mortos à espada, e os vossos cavalos eu deixei que fossem levados presos, e o mau cheiro do vosso arraial eu fiz subir às vossas narinas. Guerras. O quinto agente do juízo divino são as guerras.
Senhor está dizendo: eu estive com vocês em outras batalhas, mas vos abandonei nas últimas, para que vocês entendessem que eu estou chamando vocês ao arrependimento. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem hoje, exatamente agora, cerca de 30 conflitos armados ao redor do mundo. Não, nós não estamos falando de guerrinha de fundo de quintal. Nós estamos falando da Rússia enviando 100 mil homens para uma possível invasão da Ucrânia. Nós estamos falando de Bangladesh, que tem uma guerra contínua de cunho religioso. Nós estamos falando de Mianmar com uma guerra étnica. Estamos falando de grupos terroristas com poder de exército. Estamos falando de um Afeganistão totalmente armado, o Talibã totalmente armado para controlar, para oprimir e para matar quem não se submete às suas regras e às suas leis. Nós estamos falando de nações cujos cidadãos vão dormir agora à noite, mas podem de repente acordar com a sirene tocando por causa do ataque de um míssil. Vos enviei à guerra, vossos filhos foram mortos à espada. E olha bem para mim, o Brasil não tem guerra, pastor Josué. Nós temos organizações criminosas, facções criminosas, uma onda de violência como nunca antes. As nossas ruas são inseguras. Você está morando em casa com grade, você prefere morar em condomínio, você precisa sair, entrar no carro e ir embora, porque não há segurança nas ruas onde nós transitamos. Tudo isso é efeito da nossa transgressão. E o Senhor está dizendo: nem assim vós vos convertestes a mim. Sabe o que eu percebo? E já estou terminando. Mas acredite, embora eu queira terminar e devo, não estou com pressa. Eu preciso lhe comunicar o que o Senhor me trouxe, e eu não posso deixar retalhos. O que eu entendo é que Deus está esperando a igreja se curvar para que Ele se manifeste. Mas nem a igreja está se curvando. Nem a igreja está interessada em orar. Nem a igreja está dada ao jejum e ao quebrantamento. Nós estamos ocupados de quaisquer outras coisas, menos do processo de conversão. As nossas brigas e demandas são territoriais, são políticas, são religiosas, são posicionais. E o Senhor está olhando para nós e dizendo: esquece tudo isso, buscai a minha face, vinde a mim, entrem na minha presença. Israel, Judá só ficou em cativeiro até Daniel se posicionar em jejum e oração. Estamos aí preocupados com as ameaças políticas, com um cenário que não tem definição. Ainda assim, a maioria de nós não tem tempo de ajoelhar para dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. E se você não orar por você, porque você já é adulto e não está nem aí para nada, ore pelo país
que os seus filhos, que os nossos filhos irão ter que viver. Ore pela nação, ore pela igreja onde eles irão congregar, ore pelos pastores que eles terão. Feira de Santana não é apenas a cidade onde você mora. Feira de Santana é a cidade onde você é sacerdote. E o Senhor diz: nem assim vós vos convertestes. Diz assim o pastor Josué. Fala aí, pastor Josué. Pode concluir. Será que a nossa vida de oração vai mudar? Será que a nossa vida cristã vai mudar? Será que a nossa conduta vai mudar? Aí o Senhor diz: eu mandei para vocês mais um agente de juízo, o sexto. Versículo de número 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e ficastes sendo como um tição arrebatado pelo fogo. O Senhor está dizendo: alguns de vocês estão sendo subitamente destruídos, morrendo sem causa, morrendo sem explicação. Algum fenômeno natural estava exterminando com eles. A terra abre, o morro cai, a casa afunda, fogo desce do céu, estão em pé e caem mortos. É isso que o Senhor está dizendo. Subverter aqui é morrer subitamente, sem causa aparente. Me diz, olha bem nos meus olhos, se isso é estranho a nós. Se nós não estamos vendo o tremor de terra inexplicável, a montanha que cai e vem trazendo as casas que estão construídas sobre ela, o chão que abre, a cratera que surge, o incêndio que acontece e sai devorando bairros inteiros sem explicação qualquer. E o Senhor diz: nem assim vós vos convertestes a mim. Eu estou vendo pessoas jovens, esportistas, famosos ou não, do nada caem e morrem, sem explicação. Eu tive um troço, o coração parecia que ia explodir, parecia uma costureira puxando com agulha. Cheguei no hospital, passei um dia internado, fiz alguns eletrocardiogramas, tomografias, exames. No final do dia, o senhor não tem nada. Mas como não tem nada? Como não tem nada? Eu sei o que eu senti o dia inteiro. Eu tanto tenho que você teve que me dar uma injeção de morfina para cessar a dor. Não tem nada. Não. Mal súbito.
Ainda bem que você procurou o hospital em tempo, porque aqueles que não levam a sério, de repente é fatal. Crianças estão morrendo subitamente, jovens estão morrendo subitamente, crise de pânico. Eu tenho encontrado pessoas que não conseguem sair de casa, gente que tinha a vida ativa, produtiva, e hoje não conseguem ir na calçada. Crise de ansiedade. Depressão como nunca antes. Um secretário de saúde de algum estado disse: nunca tivemos tantos casos de AVCs e infartos. Alguém acha isso aleatório? Normal? Aí o Senhor diz assim: contudo, vós não vos convertestes a mim. Mas nem assim a gente muda. Nem assim a gente se converte. É por isso que chega o versículo 12 e Deus diz assim: já que eu fiz tudo isso e vocês não se converteram, preparem-se, porque agora eu virei pessoalmente. Eu tenho um encontro marcado com vocês e vocês terão que conversar comigo tete a tete. Vocês vão ter que tratar comigo olho no olho. Por isso, porque assim te farei, portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O Senhor está dizendo: eu enviei agentes e vocês não se converteram, mas agora eu me levantarei do meu trono e virei. E é muito sério quando Deus diz: eu mesmo virei. Naum capítulo 1, versículo 5 e versículo 6 diz assim: quando ele se levanta na sua ira, os montes se aplainam. Ou seja, os montes viram planície, as rochas se derretem. E Naum diz: porque quando ele anda, as nuvens são a poeira dos seus pés. É muito sério quando ele se levanta, porque Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu preciso que você entenda, irmão, que é tempo de descer. É tempo de nos humilharmos. Porque quando ele vem, ele revela seu controle. Olha o versículo 13: ele forma os montes, cria o vento, declara o homem os seus pensamentos, faz da manhã noite, ele anda sobre os lugares elevados da terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Quando ele vem, ele revela que ele controla tudo, todas as coisas estão sob seu comando. Uma palavra define o resultado, uma palavra de Deus muda as circunstâncias. Segura. Quando ele vem,
ele começa um processo de purificação dos seus. Eu não sei qual será o mecanismo de Deus para a purificação da sua igreja na terra, mas vai começar. Malaquias capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata, até que tragam ao Senhor ofertas santificadas. Ele está dizendo: eu vou purificar o meu povo. Você não entendeu? O que o Senhor está dizendo é: eu vou pessoalmente. Os meus agentes não estão levando vocês à conversão, mas eu vou pessoalmente. E quando eu começar a me manifestar na terra, eu vou revelar que eu controlo todas as coisas, e eu vou purificar o meu povo. Segura lá, Deus vai separar no meio do povo que se diz seu, um povo que é seu. Como fundidor que purifica a prata, e como ourives que purifica o ouro, eu purificarei a tribo de Levi. Que tribo de Levi? A tribo sacerdotal. Quem é a tribo sacerdotal no Novo Testamento? Vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode dar glória a Deus, pode aplaudir, pode bradar, pode falar em línguas. A igreja, o povo de Deus, será purificado. A igreja vai passar por um processo de purificação. O próprio Deus vai promover isso, para que ela esteja pronta para o arrebatamento, para o dia da sua vinda. Seu coração vai começar a rejeitar aquilo que não te edifica, aquele vício do qual você não conseguiu se livrar até hoje. Você vai perceber que o Espírito Santo vai gerar em você repulsa, rejeição. Por quê? Porque aqueles que produzem frutos limpam para produzir mais frutos. Então, se você é de Deus, e se você leva Deus a sério, e se a sua vida cristã não é uma diversão, não é um hobby, não é uma fantasia, você quer de fato morar no céu, o Senhor vai começar a tratar contigo, vai limpar, vai purificar, vai haver faxina na casa. Vai haver faxina na casa. E presta atenção numa coisa: toda mulher sabe que não se faz faxina sem tirar os móveis do lugar. Cadeira sai debaixo da mesa e vem para cima. Sofá sai da sala para a varanda. A cama é levantada e o colchão é posto em pé. E se é faxina de verdade, as roupas saem do guarda-roupa. E na faxina você descobre móvel que não tem mais utilidade na casa. Você descobre roupa que não serve mais. Você descobre sapato que não serve mais. O que eu estou te dizendo é que o Senhor está lá em Lucas capítulo 15. Quando a mulher pega de uma das suas dracmas, ela acende as lâmpadas da casa e varre a casa. Presta atenção, a vassoura vai passar. O Senhor vai arrumar a casa. As lamparinas serão acesas e a casa será arrumada. Prepare-te para te encontrares com o teu Deus. Quando Ele vem, Ele consome aqueles que não o temem.
Ele purifica os seus e consome aqueles que não têm temor dele. Malaquias capítulo número 3, versículo 18, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, pois aquele dia virá ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como capim seco, e o dia que está por vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura para as vossas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Fica, por favor. Quando ele vem, ele julga as nações. Quando ele vem, ele julga as nações. Salmo 7, versículo 8, Davi diz: o Senhor julga os povos. Daniel 7, 14 e 15, Daniel diz: eu vi um vindo sobre as nuvens, semelhante ao Filho do Homem, e foi-lhe dado o poder e o domínio e o cetro para julgar as nações. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Preste atenção. Planeje a vida, mas não foque na terra. Foque no céu. O Senhor está se levantando do seu trono. Ele vai caminhar sobre a terra. As nuvens se moverão repentinamente. Em alguns lugares do mundo, em plena noite, o sol vai resplandecer e vai virar dia. Em alguns lugares do mundo, em pleno dia, vai escurecer e se tornar noite. A mão do Senhor vai se manifestar sobre a terra, e a sua igreja será tratada e trazida para mais perto dele. Nossos cultos e adoração serão purificados, ele diz em Malaquias 3. E traremos para ele ofertas santificadas. Culto genuíno, adoração profunda, aleluia. É tempo de se posicionar como igreja, é tempo de se posicionar como crente. Ore comigo e diga ao Senhor, como Jeremias disse em Lamentações 5:22. Jeremias diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Diga isso ao Senhor: me converte, me converte, me salva. Diga ao Senhor: eu aceito a Jesus de novo. Eu me rendo no teu altar e me entrego. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Tira de nós o comodismo, o conformismo, a adequação ao modelo do mundo. Nós somos igreja, e como noiva não somos convidados, somos noiva. O convidado chega na cerimônia e se assenta à mesa. A noiva se posiciona no altar. O convidado escolhe a roupa que quer. A noiva se veste a caráter. O convidado tem compromisso com o casamento, com a cerimônia. A noiva tem compromisso com o noivo.
Senhor, faz nós entendermos que somos noiva. Os que estão aqui no templo, os que estão no campus online, eu peço agora um derramamento do Espírito Santo sobre o teu povo, pela tua palavra, e um derramamento que gere em nós conversões. Denuncia em nós, Senhor, que o teu Espírito se move em nós, nos fazendo entender aquilo que precisa ser mudado, tratado, retirado, afastado, e gera em nós uma sede de pureza, sede de santidade, sede de comunhão. Converte-nos a ti. Se você puder orar pela pessoa do seu lado, não precisa tocar nela, se não estiver contigo, se não for próxima a você, apenas estenda as mãos e ora, e diga comigo: Senhor, nos converte, nos converte, nos converte, nos converte. Nos converte, Senhor. Nos converte, Senhor. Pode gritar, pode bradar, pode chorar, pode ajoelhar se você desejar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Brada comigo: Deus abençoe a nossa cidade. Brada comigo, vamos lá? Mais uma vez: Deus abençoe a nossa cidade. Deus abençoe a Bahia. Deus abençoe a Bahia. Outra vez: Brasil. Deus, o Brasil. Deus abençoe o Brasil. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance,
the gravity of your I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promise.